Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 2:1. Efésios 2:1. Eu quero-vos falar sobre uma coisa que nós conhecemos bem. eh, Talvez quem tenha perto da minha idade se lembre, os mais antigos vão se lembrar, os mais novos eu vou dar outra ilustração e eles vão se lembrar de certeza. Antigamente nós tínhamos cassetes para ouvir música, cassetes de fita, nós metíamos nos autorrádios dos carros. Me parecer mais antigo, havia também cartuchos, cassetes que nós metíamos no autorrádio e podíamos ouvir músicas que podíamos gravar ou podíamos comprar já gravados. Mais recentemente CDs, e agora mais recentemente ainda USBs ou cartões de memória que se pode meter dentro diretamente nos autorrádios para nós ouvirmos música nos, no carro. Mas porquê é que eu estou a falar disso? Por causa do título da mensagem. Trocar é o título da mensagem. E só se lembra desses tipos, dessas cassetes, de CDs e tudo mais, você vai entender o que eu vou falar a seguir. Nós temos que trocar na nossa vida a cassete, o CD, o cartão de memória, a USB que temos dentro de nós. O mundo vai-nos ensinando de uma determinada maneira, completamente diferente da maneira que Deus nos ensina. E cabe a nós começar a entender como Deus quer e começarmos a mudar, a trocar CD, cassete, de cartão de memória. Você está a entender? Temos que fazer uma troca na nossa vida. Porque temos que entender o que Deus quer de nós. E não o que nós achamos como o mundo é feito. Por exemplo, quando compramos eletrodomésticos, como compramos qualquer equipamento, até computadores, alguns, trazem livros de instruções. Num computador torna-se assim um bocado supérfluo, porque o sistema operativo é que manda tudo, mas, por exemplo, numa máquina de lavar, numa outra máquina, uma máquina de costura, qualquer máquina de café, inclusive, terás instruções para melhor operar com esse equipamento. Há muita gente que agarra, compra e começa logo a operar, muitas vezes não tirando o potencial máximo do equipamento que acabamos de adquirir. Isto quer dizer que não tirando o partido máximo, ficando com as melhores funções que o equipamento nos pode dar. Eu vou-lhes dar o exemplo, eu tenho em casa tenho micro-ondas e esse micro-ondas pode fazer um descongelamento diferente. Normalmente nós agarramos micro-ondas, como temos lá dentro e queremos é aquecer a comida, mas também pode fazer descongelar a comida. Mas este micro-ondas tem funções específicas para cada tipo de alimento em que nós metemos lá, metemos o peso e ele descongela. Por exemplo, o pão, quando é descongelado, pode ficar duro, mas ali, fazendo por aquele específico, através daquele modelo, daquela programa, não fica o pão duro. O que é que eu quero dizer com isto? Quem descobriu isto foi um filho meu. E porquê? Porque eu não li as instruções. Agora imaginem tudo isso na nossa vida. Imaginem que nós trazemos um livro de instruções, do qual não temos lido, não nos temos debruçado sobre ele, não temos tentado entender a vontade, não temos procurado operar da melhor forma nesta terra. E por isso, algumas vezes, saímos a perder. Você está a me entender? Claro que você está vivo, é pela graça de Deus, mas você está a andar
não andando na plenitude que Deus queria trazer para a sua vida. Exatamente o que está lá escrito em Isaías. O que é que diz? Diz, se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Mas para isso você tem de querer, mas tem que ouvir também. A maioria das vezes não damos ouvidos. Fazemos pelo que achamos, pelo que fomos aprendendo com o mundo, pela nossa experiência do mundo, achamos que é a melhor forma de operar. E se eu lhe disser que não dá, para você tirar o melhor da sua vida, tem que ser como Deus quer, como Deus lhe mostra. Vou-lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém lhe magoou, alguém o magoou, alguém o ofendeu, alguém o prejudicou, mesmo a sério. Você ficou muito chateado, mesmo muito chateado, mesmo muito triste. Na sua cabeça passou toneladas de pensamentos. Até de você fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Pronto, eu não vou nomear nem expor, mas você sabe o que eu estou a dizer. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Eu quero lhe avisar que grande parte desses pensamentos que depois de o magoarem lhe passaram para a sua cabeça, eu lhe vou dizer que esses pensamentos não são seus. Eu vou-te explicar porquê. É muito simples. Por causa da velocidade com que eles entram na sua cabeça. Se você é uma pessoa calma, quieta, sossegada, pensamentos que passam na sua cabeça normalmente são da mesma forma. Mas quando lhe ofendem e magoam, os pensamentos na sua cabeça aumentam de uma velocidade tremenda. E isso não tem nada a ver consigo. É a influência que o diabo está a tentar trazer à sua vida, porque ele sabe que se você pecar, pode tocar na sua vida. Se você fizer algo de errado, ele tem a hipótese de tocar na sua vida. Pelo manual que nós temos, a Bíblia Sagrada, Deus diz: vocês perdoarem aos homens, eu vos perdoo a vocês. Se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E você pode dizer, pronto, tudo bem, e depois? E depois há coisas que começam a acontecer. Coisas que não são boas na sua vida. E você diz, grande parte das pessoas dizem, como eu já cheguei a dizer, que mal fiz eu a Deus. Isto é a mesma coisa que você estar num cimo de um prédio, agarrar e querer andar fora do prédio. Você cai cá embaixo e depois diz assim, então mas que mal fiz eu a Deus? Então mas você não sabe que não pode andar fora do prédio? Não sabe que a gravidade puxa para baixo? Pronto, mas isso é normal. E porquê é que você não sabe o que é que Deus diz? Magoaram-no, ofenderam-no, perdoa. Quando você perdoa alguém, você não está a beneficiar a pessoa. Você está-se a beneficiar a si próprio. Isto é muito importante, é mesmo muito importante. Agora veja bem uma coisa. Isto Deus mostrou-me há algum tempo e temos pensado, porque grande parte de nós perdoamos de coração, glória a Deus que você faz, e você sabe o que é perdoar de coração, é tirar mesmo de si, é tirar, mas de vez em quando você se lembra. Mas você tem que apagar isso da sua vida. Isso é o diabo a tentar trazer mágoas à sua vida. Então, o que é que você deve fazer? Apagar isso da sua vida. Como é que se apaga? Orando. Como? É muito simples. Você ora e diz assim, Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Tudo o que ela me fez, o que ela magoou, no nome de Jesus. Se continuam os pensamentos a vir, se de vez em quando está a vir ao de cima, sabe o que é que você começa a fazer? Você começa a orar para a pessoa, a abençoar a pessoa. Pai, eu abençoo esta pessoa. Eu perdoo tudo o que ela me fez e eu abençoo no nome de Jesus.
E os pensamentos vão parar. Você fazendo assim, você realmente está a beneficiar essa pessoa, mas também está a trazer juízo sobre ela. Mas principalmente, você está a ser abençoado fazendo o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz, o que o nosso manual de instruções nos mostra, nos indica que devemos fazer. Deus quer que todos nós andamos na plenitude de vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ouçam bem, matar, roubar e destruir veio o diabo fazer, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Nós devemos estar a receber o que Deus tem para nós, não o que o mundo, o diabo, tem para nós. Mas para isso temos que andar segundo o manual de Deus. Por isso eu falei desde o princípio de trocar de cassete, trocar de CD, trocar de cartão de memória USB. Mudar a sua forma de pensar. Quem vai sair beneficiado de tudo isso é você. Deus teve que fazer isso com o povo que chegou à porta da terra prometida. Enviaram 12 espias. 10 deles trouxeram um relatório negativo, 2 deles um relatório positivo. E o povo teve de andar 40 anos no deserto para que trocassem de cassete, trocassem de CD. Você está a entender? Para que nas suas mentes houvesse mudança. O povo que depois entrou na terra prometida tinha uma confiança em Deus muito grande. De tal forma que viraram-se para Josué e disseram-lhe: assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Você está a ouvir? Então, nós temos que operar essa troca. Nós temos que fazer essa troca. Mudar a nossa maneira de pensar como o mundo, não como o mundo, mas como de Deus. O mundo diz para retaliar, para não perdoar. O diabo diz o mesmo. Porque o diabo fala o que o mundo fala e o mundo fala o que o diabo fala. Você perdoando, você está a fazer o que Deus quer. E Deus o abençoa porque você está a fazer isso. Você está a seguir o manual de instruções para ser abençoado. E eu agora quero-vos ler um pouco do que é que Deus diz sobre isto. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vejam com atenção, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando eu vos digo, muitas vezes quando nos magoam, começa a haver um turbilhão de pensamentos na nossa cabeça. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou me vingar desta pessoa, eu vou fazer... Muitos desses pensamentos não são seus. Você entenda isto. Não são seus. Você veja que noutro tempo andava segundo a vontade da carne e dos pensamentos que não são nossos. É muito fácil você distinguir os pensamentos que são seus dos pensamentos que são do diabo e dos pensamentos que são de Deus. É muito fácil. Tudo o que trouxer paz vem de Deus. Ponto. Você vai a um determinado sítio
Eu tenho que comprar isto, eu tenho que comprar isto. Isto é que era bom. Isto eu tenho que comprar. Isto não é de Deus. Deus não faz isso. Paz, paz, paz. Mas se eu não tiver isto. Paz. Você entende? Em paz sereis guiados. Os pensamentos que vêm à nossa cabeça, por exemplo, às vezes para nos tentar coagir, nos tentar fazer com que compremos alguma coisa, por exemplo, um carro, muitas vezes o vendedor nos tenta impingir ou tenta persuadir ou fazer com que compremos as coisas, e então faz como? Não, você tem que comprar agora, a promoção é agora, só agora, depois acaba e já não pode ser, tem de ser agora. Se alguma coisa for para si, é para si. Nem diabo, ninguém nesta terra pode tirar. Tudo o que você decidir tem de ser em paz, sossegado, quieto, uma certeza interior de paz. Está tudo certo, continue. Agora, só se ele se sente pressão e tem que fazer, e tem que ser agora, e tem coisa. Isto nada tem a ver com Deus. Nada tem a ver com Deus. Decisões forçadas, nada tem a ver com Deus. Você está a me entender? Nós temos que aprender a viver nesta terra e mudando a nossa forma. Ouça, você tem que partir de princípio. Eu há pouco tempo virei para os meus filhos e disse assim: tudo o que passa nas, como é que se chama? Aplicações sociais? Não, tem o nome. É. Hã? Sim, mas tem o nome. Nas redes sociais, é isso mesmo. Nas redes sociais. Tudo o que passa nas redes sociais, o que são redes sociais? Facebook, Instagram e tudo isso e mais, Tinder, Twitter, sei lá, Twitter, ok. Quando você lê qualquer coisa lá, você tem que partir do princípio, logo, do que está a ler é mentira. Você está a dizer, poxa, mas isso é, não é. Muitas das vezes correm boatos, mentiras, que aparecem no Facebook que parecem ser verdade e engana muita gente, não sendo, depois vindo a descobrir mais tarde, que depois é mentira. Portanto, sendo assim, qualquer coisa que você leia nas redes sociais, Instagram, Facebook ou outras coisas, você tem que partir do princípio, primeiramente, que é mentira o que estão a dizer. Depois, você busca tentar saber a verdade. Pode até ser que aquilo que estão lá a dizer ser verdade, mas a maioria das vezes, acredita em mim, é mentira. O Facebook tenta, as redes sociais tentam impingir uma coisa. Há pessoas mal intencionadas que tentam enganar outras. Está a me entender? Não pela verdade, mas pela mentira. Várias coisas, eu não quero estar a falar de contextos em cada contexto, em cada assunto, mas eu quero vos dizer que vejam, vão tentar informar. E vocês vão ver que parte das coisas são mentira. Embora na rede social tenta fazer com que seja muito grande, na volta é muito pequeno aquilo que estão tudo a dizer. Isto para dizer o quê? Influência. O diabo da mesma forma tenta influenciar-nos a fazer coisas. A fazer coisas que é fora da vontade de Deus. A não perdoar, por exemplo. É fora da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você não perdoe. Minha é vingança, diz Deus, eu retribuirei. É Deus que vai fazer julgamento em todos. E a nós, você pensa que Deus não sabe o que é que nos tem feito? Você pensa
que Deus já não viu o que é que tem feito a A, B ou C, ou o que você está a fazer, ou o que outros fizeram assim. Deus sabe. Mas Ele diz, se você não perdoar, Ele não perdoa assim. Então o nosso cuidado é fazer a palavra de Deus para nós. Não andar guiado pelos pensamentos. Muitas das vezes, eu lembro-me, principalmente ao princípio, quando entrei na igreja, era complicado fazer parar a minha mente. Pensamentos corriam, pareciam a uma velocidade tremenda. E isto vai acontecer, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro. Pensamentos que você tem que ter dentro de si é de paz. Se você não tem pensamentos de paz, ora Deus, Pai, ajuda-me a ter os teus pensamentos e não os pensamentos deste mundo. Expulso os pensamentos negativos, expulso tudo o que não presta. Você tem que agarrar e trazer o bem desta terra para dentro de si. E tirar o que não presta. Cabe a nós fazer isso. Porque os pensamentos vêm a nós, não é aos outros. Entende? Cabe a nós, cada um de nós, orar, pedir a Deus ajuda. Para que afaste. Às vezes há pessoas que chegam até nós com informações de qual nós não queremos ouvir. Então, como fazer? Você não quer magoar as pessoas. Ouça, eu sou muito sincero. Houve pessoas que eu não queria lidar com elas. Houve pessoas que eu não queria, mas também não as queria magoar. Então, o que eu fiz? Orei, Senhor, ajuda-me a livrar-me desta situação. E o que é que Deus fez? Fez com que essas pessoas umas mudaram de maneira de falar, outras afastaram-se por completo. Porquê? Porque eu orei para que eu fosse beneficiado. Eu já contei aqui que eu cheguei a ter conversas com um colega meu. Esse meu colega era tão derrotista, tão derrotista, tão derrotista, que eu saía do pé dele, saía de rastros. Ainda não tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu saía completamente de rastros. Eu saía derrotado. Nós não podemos ouvir coisas negativas porque somos influenciados negativamente. Nós não podemos ouvir desgraças porque senão vamos ser influenciados negativamente. Vemos que as outras pessoas se queixam com isto, com aquilo, com aquilo outro, e depois vêm a nós os pensamentos dessas pessoas, e depois nós começamos a dizer, pois, e a mim também assim, assado, esse outro. Vamos ficar derrotados. Não podemos. Como é que você faz? Ora a Deus, peça a Deus ajuda. Ele ajuda em todas as coisas, mais pequeninas que seja. Às vezes nós pensamos, não, é só as coisas grandes é que eu trago a Deus. Errado. Errado. Muito errado. Você tem que trazer a Deus tudo da sua vida. Quando você está triste, quando você está alegre, quando você está, compartilhe com Deus. Fale com Deus. Peça ajuda a Ele. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu ouvi de um pastor. Eu gostei muito desse exemplo. Esse pastor estava a ser abençoado na igreja e cada vez que era abençoado também abençoava outras pessoas, ajudava outras pessoas e tudo mais. Mas ele chegou a uma altura e ele disse assim, ia a conduzir o carro e ia a falar com Deus. Deus, isto não é uma queixa o que eu vou fazer. Eu só vou, tu dizes para compartilhar tudo contigo e só estou a falar, só estou a desabafar contigo, por assim dizer, Senhor. E eu às vezes penso, ele a falar com Deus, eu às vezes penso que era bom que fôssemos de férias para aqui ou para ali, só para desanuviar e tal, mas eu acho que não é justo estar a pedir a ti, Senhor, estar a pedir para que me dês dinheiro para eu ir de férias quando há tanta gente que precisa de ajuda. Mas eu não me estou a queixar, Senhor. Estava ele a falar com Deus. Eu não me estou a queixar, Pai.
Só estou a desabafar contigo. Esta foi uma conversa que ele teve com Deus, no carro, quando estava a conduzir. Dias mais tarde, a pessoa, a mulher dele telefona para ele, estava ele no escritório da igreja, telefona para ele e diz assim: Olha, chegou um cheque, mas não sabemos de quem é. É? Sim, um cheque de $2.000. 2.000, à volta de 2.000 euros. E ele disse: É? Então, mas o quê? E vem um autocolante no cheque a dizer uma coisa. Ouça, já é estranho, não sabemos de quem é, quanto mais estranho vir um autocolante no cheque. E no autocolante dizia assim: para gastar com a tua família. E ele disse: Meu Deus. Deus sabia se ele recebesse aquele dinheiro ia ajudar outras pessoas e não ia gastar com a sua família. Então fez com que alguém escrevesse num autocolante, num post-it, aquelas coisas que se colam, a dizer para gastar com a família, para que ele gastasse só com a família aquele dinheiro. Deus preocupa connosco em cada coisa, em cada situação, em cada pormenor, em coisa mais pequena que existe. E você tem que entender isso, compreender isso e aceitar isso na sua vida. Também é uma cassete que você tem que mudar. Um CD que você tem que mudar também. Sabe qual é? Duvidar que Deus o ama, duvidar que Deus o quer ajudar. Há situações na vida que nós passamos que muitas vezes não são fáceis. Todos nós sabemos disso. Mas acredita em mim, em todas elas Deus o quer ajudar. Mas quer fazer mudança em nós para podermos ser abençoados. Não andar segundo os nossos pensamentos. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Uma vez eu orei um assunto a Deus, pedindo solução para um assunto. E pensei em várias soluções. Talvez umas 10 soluções diferentes. Na minha cabeça eu pensava e dizia, Deus podia resolver assim. Deus podia resolver assim. Deus podia fazer assim, ou assado, ou desta forma, daquela. Bem, umas 10, perto talvez, umas 10, não sei. Sei que foram muitas. As formas como que eu achei que podia resolver a situação e que Deus podia responder à minha oração, resolvendo a situação desta forma. Ele inventou a solução número 11. Uma solução que eu não tinha pensado. Para você entender que as soluções que nós pensamos para a resolução do problema que oramos, não vale a pena. Não vale a pena. Acredita em mim, não vale a pena. Vale a pena você orar, confiar, esperar em Deus que a solução está aí no nome de Jesus. O que eu aconselho é você declarar vitória sobre o assunto que está em questão, dizer: Pai, eu te agradeço que eu já tenho vitória, eu já tenho saúde, já tenho finanças em grande abundância, já tenho vitória na minha área financeira, já tenho vitória na minha saúde, já tenho vitória no meu lar, vitória no meu ministério, no nome de Jesus. Eu te dou glória, Senhor. Em todas as coisas eu estou a ser abençoado no nome de Jesus. Você declarar o que quer, não declarar o que vê. A Bíblia fala sobre eu vou-vos mostrar. Uh, tirar os olhos. E você vai dizer, tirar os olhos? Mas que coisa é essa?
Jesus fala sobre isso. Fala sobre tirar de nós. Tirar de nós aquilo que nos impede de estar com Deus. Muitas das vezes há coisas que nos são impedimentos. Eu vou-vos dar o exemplo. Eu vou-lhe dar o exemplo comigo. Talvez seja mais fácil. Eu, quando aceitei Jesus, eu tinha uma forma de viver do mundo. Não tinha uma forma de andar com Deus. Eu aceitei Jesus e comecei a ser transformado, pouco e pouco. Eu percebi que havia coisas que me prejudicavam e então eu tinha que fugir delas. Eu era um adolescente, tinha 25 anos de idade e, por causa do hábito de andar no mundo, eu tinha tendências para fazer o que todos os adolescentes faziam. Aqueles que eu conhecia, que não eram de Deus. Então, por exemplo, se eu visse uma rapariga bonita a passar no passeio enquanto eu conduzia um carro, eu podia olhar para ela e na minha cabeça podiam começar a passar pensamentos. Eu poderia conhecê-la, podia sair com ela, podia ter mais coisas com ela. Pensamentos que se calhar grande parte das pessoas têm e acham normal, mas eu vou-lhe dizer, não tem nada de normal nisso. Eu comecei a perceber que isso me prejudicava a mim porque não devemos fazer isso. Jesus disse, não cobiçareis a mulher alheia, portanto é fora da vontade de Deus e eu estaria a pecar perante Deus. Então eu me precavia, eu me guardava, cada vez que eu via ao longe ver alguma rapariga no passeio, eu olhava para o outro lado da rua para evitar dos meus olhos colocarem nela ou no corpo dela. Eu me guardava a mim próprio. E a Bíblia fala disso, que nós temos que ter cuidado com o que vemos. Cuidado com o que os nossos olhos veem. Cuidado com o que os nossos ouvidos ouvem. Porque vamos ser influenciados com as coisas deste mundo. Esta explicação serve para quê? Para você entender que nós temos que tirar essa influência de nós. Não deixar que essa influência nos molde a nós. Se você começa a ouvir sempre a mesma coisa, não dá, não vai resultar, não vai conseguir, você vai chegar a um ponto em que você vai dizer o mesmo, não dá, não vai conseguir. Mas se você ouvir, não, se Deus é por ti, ninguém pode ser contra. Tu és mais que vencedor em todas as coisas. Tu tens Deus contigo. Este mundo não vai conseguir derrotar-te. Se Deus é por ti, ninguém pode ser contra ti. O maior de todos vive dentro de ti, pois é maior que tu do mundo. Desta forma, nós acreditamos que Deus está conosco e está conosco. E em todas as coisas somos mais que vencedores. Agora entenda, a influência do mundo nos traz derrota, a influência de Deus nos traz vitória. O que é que você quer? Mas para isso nós temos que nos apartar completamente do mundo. Não, Jesus também disse, não lhe digo que tireis deste mundo, mas diz que os guardeis, Senhor, pedindo ele ao Pai. E depois disse para eles, neste mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O que é que
Jesus nos estava a transmitir. Neste mundo vocês vão passar por situações, mas eu já as venci. Por isso vocês já venceram. Porque nós fomos tirados da potestade das trevas e sentados à direita de Deus Pai, hierarquicamente sentados à direita de Deus Pai com Jesus. Nós estamos sentados acima de tudo, de todo o problema, toda a dúvida, tudo. Toda a doença, tudo. Agora você crê, você acredita que Deus pode operar em si milagre tal que possa resolver a sua situação. À medida que você ouve as coisas de Deus, vai mudando o seu interior. Vai retirando de si aquilo que não presta. Vai mudando a cassete, mudando o CD que estava a influenciar a sua vida. E você começa a ter influências boas de Deus e que fazem com que cheguem vitórias à sua vida e não derrotas. É muito importante você entender isto, porque só mudando é que você pode ser abençoado. Este mundo não lhe vai dar nada. Este mundo não o vai ajudar. Já não é a primeira vez que ouço pastores dizerem, queixarem-se que fizeram isto, fizeram aquilo, voltaram-se contra eles em relação a este assunto, aquele. Porquê? Porque o diabo quer fazer isso. Mas o que é que você está a fazer? O que é que você está a dizer? A mim já me tentaram impedir de ter reuniões. Já me tentaram impedir. E sabe qual foi a minha resposta? Não, eu vou lá estar. Não conseguiram impedir a reunião. Você está a entender o que é que você está a fazer? Diz-lhe que não e você para. Não, não pode ser. Você tem de continuar. Ah, mas não é possível. Mas quem é que disse? Foi Deus que disse? Não é possível. Porque isso é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Então se foi um médico, se foi uma pessoa, se foi um político, se foi alguém da Câmara, foi alguém que disse que não, não é o fim. É apenas o princípio. Princípio. Sim, o princípio de uma luta entre consigo, com Deus ao seu lado, para vencer aquilo que você quer e vai receber no nome de Jesus. Você está a entender? Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus nos chamou para termos vitória. Para vivermos uma vida vitoriosa com Deus. Por isso é que ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Deus nos chamou glória a Deus. Deus nos chamou para sermos primícias de Deus. Sermos o melhor de Deus. Fomos escolhidos por Ele para sermos o melhor. Você muitas das vezes nós pensamos que nós não fomos escolhidos. Aconteceu. Não, não, não. Não é isso. Nós fomos escolhidos.
Nós fomos escolhidos por Deus para estarmos com Ele. Filhos da adoção. Filhos que, escolhidos por Deus para andarmos com Ele. Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Nós é que pensamos, não, eu aceitei Jesus. Não, a si foi-lhe proposto uma coisa que Deus permitiu chegar à sua vida e você a aceitou. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa, podia não ser proposto. Eu quero dar-lhes isto com um exemplo. Há uns anos atrás, nós passámos no ministério onde nós estávamos, passámos por uma circunstância difícil. Estava a ser muito difícil conseguirmos. Todos os dias todos os dias da semana, nós estávamos com reuniões, todos os dias da semana, e estava-se a tornar difícil. E houve uma das vezes que nos disseram assim, não vale a pena estar cá na reunião. E acabámos por ir embora e não ficar na tal reunião. Na sexta-feira a seguir, do líder que estava sobre nós, ouvimos dizer que tínhamos faltado à reunião e que não era certo e tudo mais. Eu sabia a verdade, a minha esposa sabia a verdade, mas pelo visto nem toda a gente sabia a verdade. Eu fiquei muito chateado na altura. Graças a Deus que a minha esposa disse uma coisa, foi uma bênção, disse assim, Deus julgará. E me abençoou muitíssimo com aquela palavra que ele disse, porque eu caí em mim. Mais tarde, a orar, Deus disse-me assim, estava proposto tu sair da igreja. E eu dizia, mas eu não tenho vontade de sair, eu não quero sair da igreja. Mas estava proposto tu sair da igreja. O diabo cria propostas para Deus, para nos influenciar, para nos fazer afastar. E Deus, através de Jesus, nos abençoa, ora por nós constantemente. É nosso advogado perante o Pai. Para quê? Para que nós continuemos com Deus. Você diz, não, mas eu vou à igreja porque quero. Não, você vai à igreja porque Deus está a permitir isso na sua vida. É completamente diferente. Você foi escolhido por Deus para estar na igreja, para estar com Deus, para fazer uma obra para Deus. E como você foi escolhido, você tem o direito de escolher também se aceita ou não aceita. Por isso é que nós dizemos receber Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar o que Jesus fez como sendo no nosso lugar. Mas realmente, primeiramente, está-nos a ser proposto a nós aceitarmos Jesus. Com isto que eu vos estou a dizer, é que nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para fazer a tarefa que agora estamos a fazer. Mas eu não faço nada, só estou a fazer isto, só estou a fazer aquilo. É o que Deus quer agora. Para os seus olhos pode não ser algo, uma tarefa muito importante, mas aos olhos de Deus é uma tarefa muito importante aquilo que você está a fazer. E Ele está a ver como você está a desempenhar a tarefa que está a fazer. Eu tive consciência disso muito cedo. Eu fui assistente numa igreja, num ministério, eu abria a porta às pessoas e eu tinha um orgulho tremendo daquilo que eu estava a fazer. Eu me sentia honrado por ir abrir a porta às pessoas para entrar dentro da igreja.
por lhe desejar a boa tarde ou o bom dia, por ter sempre um sorriso para as receber. Eu ficava honrado da posição que eu tinha. Eu estava a desempenhar o papel que Deus queria que eu fizesse naquela altura. E você está a fazer o quê? Aquilo que você está a fazer não é visível aos outros. Você está a orar. Você está a trabalhar atrás de uma câmara. Você está a fazer isto, está a fazer aquilo. Uma coisa que não se vê aos olhos das pessoas, mas vê aos olhos de Deus. E Deus está a ver o seu coração. Aquilo que você está a fazer de coração ou não. E Ele está a ver aqueles que estão a fazer de coração. E está a ver se pode confiar em si mais coisas ou não. Porque Deus nos vê em oculto e nos recompensa em oculto. Por isso é que Deus diz para nós subirmos ao quarto, quando estivermos sozinhos a orar a Deus, porque Ele nos recompensa em oculto. Agora você sabendo tudo isto, você tem que ver que a sua atitude perante a vida tem que mudar. A preocupação que você tem, ouça, não vai resolver nada. Aquilo que você tenta mudar, muitas das vezes pela sua força, culpe, mas não vai resultar. Se você quer mudança na sua vida, ore. Se você quer mudança no seu país, ore. Se você quer mudança à sua volta, ore. E veja. Mas à altura da história do mundo, havia uma rainha de Inglaterra, que tinha medo de um homem que era escocês. Tinha mais medo desse homem do que de um exército. Sabe porquê? Porque esse homem orava e as coisas aconteciam. E cabe a nós, cada um de nós, saber o poder que temos na oração, a confiança que temos em Deus, fazer mudanças incríveis, glorificando sempre a Deus e dando a honra a Ele, porque é Ele que faz tudo. É Ele que opera tudo em todo. E começar a mudar à nossa volta o que nós vemos que não está certo. Houve circunstâncias na minha vida que houve alturas que eu tive que orar, mas que não sabia como havia de orar. Em que eu agarrava e disse, eu não sei o que é melhor, Senhor. Se é assim, se é assado, se é desta forma, se é daquela forma. Até o que é que eu fiz? Senhor, eu coloco o assunto nas tuas mãos. E oro e confio em ti e sei que tu farás por melhor. No nome de Jesus. Eu vou-lhe dar o exemplo. Isso aconteceu na minha vida num carro meu que eu tive. Eu dizia, Senhor, eu preciso de um carro novo, mas eu não sei que carro eu devo orar a ti pedindo. Portanto, eu te peço a ti que me ajudes a ter um carro novo. Mas que eu não sei qual é. Mas tu sabes, Senhor. Sabe o que é que aconteceu? Deus me ajudou a ter esse carro. E foi um carro. Durante anos e anos eu dizia que gostava de ter. Eu não me lembrava disso. Estava bem longe de mim me lembrar desse tal carro. E foi exatamente o carro que eu devia ter. Um carro muito abençoado. Um carro que por defeito fabrico, aos 30 mil quilómetros devia levar uma peça. A peça só levou aos 110 mil. O carro era de uma marca. Essa marca, quando soube disso, ficou de boca aberta. Mas como é que é possível? Deus me tinha abençoado nesse carro. Entenda as coisas. Entenda que nós não temos
o poder de mudar tudo, mas temos o poder de orar para as coisas e as coisas serem mudadas por Deus. Muitas das vezes tentamos resolver as coisas por nossa própria, pelos nossos próximos conhecimentos, pela nossa esperteza, pela nossa forma de atuar, conhecendo como o mundo funciona, por esta forma. Mas eu lhe digo, você vai ser abençoado, mesmo muito abençoado, se você orar. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para que não chovesse e durante 3 anos não choveu. E orou outra vez e veio chuva sobre a terra. A mudança de cassete, a mudança de CD vai ter que ser feita na sua vida por você, por mim. Mas você tem de querer que isso aconteça. Você tem que pôr no prato da balança todos os seus pensamentos, a sua forma de pensar. E se pensar se está certa, se está negativa. Há muita gente, ouça, muita gente que pensa derrotadamente. Pensa que não vai conseguir, não vai dar. Eu não vou fazer isto porque não vou conseguir. Você está errado. Você está errado. Você tudo pode naquele que o fortalece. Mas você tem Deus a fortalecê-lo. Você diz, não. Então como é que eu devo fazer? Orar. Peça a Deus. Ajuda-me, Senhor, naquilo que eu tenho para fazer. Ajuda-me na reparação. Ajuda-me no meu trabalho que tenho a fazer. Ajuda-me na minha família. Ajuda-me no meu ministério, Senhor. Ajuda-me na minha saúde. Ajuda-me nas minhas finanças. Ajuda-me em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de Ti, Pai. E só de Ti eu dependo. Jesus virou-se para os discípulos e disse-lhes assim: sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Mas você entende isto? Você pensa que só com a sua esperteza, com a sua maneira de pensar, você vai mudar o mundo, vai mudar alguma coisa? Esqueça! Sem Deus, nada você vai conseguir fazer que seja bom realmente. Você entendendo isso, você vai perceber que só orando você muda. Mas ouça, muda mesmo muita coisa. Você pode mudar este planeta completamente se orar. Mas para orar você tem que confiar. Você tem que confiar em Deus, que a sua palavra é a verdade e que ela nos mostra como nos devemos dirigir na vida, confiando em Deus, não confiando no mundo. Há muitas pessoas que pensam, não, agora está toda a gente a prosperar, então é hora de prosperar. Não, agora está numa época má, péssima. O ano está péssimo, ninguém está a conseguir. Você vai ser influenciado pelo mundo ou você vai ser influenciado por Deus? Eu vou-lhe contar uma coisa. Nas piores alturas da história, ouça bem o que eu lhe estou a dizer, nas piores alturas da história, onde Abraão, Isaac, Jacó, nas piores alturas que estes homens passaram, foi nas alturas onde eles foram mais abençoados. Onde havia fome na terra, eles foram abençoados. Onde havia... Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac. Aconteceu com Jacó, que ele teve problemas. Ele não tinha nada. E Deus o abençoou muitíssimo. E depois o irmão podia vir contra ele. E Deus lhe mostrou o que é que ele devia de fazer e foi abençoado. O irmão não quis nada dele. Mas por causa da atitude dele, o abençoou o irmão. Você entenda que a Bíblia Sagrada nos mostra como homens viveram, confiando em Deus e não no mundo. José foi preso por causa do povo de Deus manter-se vivo. Muitas das vezes o que está a acontecer na sua vida é para que algo maior possa acontecer. E você não está a entender, não está a perceber porquê. José
Foi vendido como escravo, viveu como escravo, serviu como escravo, acusado injustamente foi preso. E tudo isto para que o povo dele pudesse ficar vivo na terra. Deus muitas vezes permite coisas que não são boas para que venham as coisas boas a seguir. E você tem que entender isto, compreender isto, aceitar isto e dizer: Senhor, se cumpra na minha vida o teu plano, no nome de Jesus. Só assim a vontade de Deus pode nos abençoar e fazer o que deve. Que há alturas em que Deus permite certas coisas para que em nós se faça a mudança. Para que nós não aceitemos a circunstância que estamos a passar e dizer: não, meu Deus é maior na minha vida e Ele já mudou no nome de Jesus. Entenda. Mude de cassete. Mude de CD. Está na altura de fazer isso para ser abençoado. Mude a sua maneira de pensar. Deixe a derrota de lado. Pense na vitória e aceite a vitória na sua vida. Há tantos exemplos na Bíblia, tantos exemplos de homens e mulheres de Deus que confiaram em Deus. Deus agarrou e mandou o povo de Deus marchar, mandou meter à frente os cantores, mandou meter à frente aqueles que tocavam para uma batalha. Nunca se faz isto, mas mandou à frente. Quando eles chegaram lá, estavam todos mortos, porque Deus tinha feito com que eles se matassem uns aos outros. Você entende? É Deus que opera tudo em todo. É Deus que faz o milagre, não somos nós. É Deus. Você entende? É Deus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Versículo 7. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, do favor que nós merecíamos, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Deus nos tem amado muitíssimo. Se você agarrar na Bíblia, você vai ver homens, mulheres, que andaram com Deus, que foram abençoados. Algum deles não tinham nada. Foi exemplo, por exemplo, de uma mulher chamada Ruth. Essa mulher tinha casado com um homem, ele era judeu, aceitou o Deus dele, mas ele morreu. E ela ficou com a sogra e não largou a sogra. E disse que o Deus dela era o Deus dele e não largou a sogra. Por causa dessa atitude, Deus a honrou e a abençoou. E ela veio casar com um homem rico e abençoou ela, a sogra, pela atitude dela, pelo que ela decidiu fazer. A sua atitude, a minha atitude faz toda a diferença. A sua confissão, que você fala com a sua boca, faz toda a diferença. Nível financeiro, você faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus.
Muito obrigado, Jesus. Agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Mas virar as mãos para os ofertas e dizer obrigado, Pai, poder-nos semear no teu reino e confiar em ti. Agradecemos, porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. A glória do teu nome, no nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, ajuda-me a mudar a cassete, a mudar o CD na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a cumprir na minha vida a tua vontade. Pai, também oramos, se cumpra a tua palavra em nós. Glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana.